esteja com os meus queridos, como vocês estão. Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que nesse novo dia, assim conforme o Criador, Ele criou todas as coisas pela palavra. Ele diz, haja luz e hoje. Né? Que haja luz do Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Né? A grandeza do Criador, a sua bondade é imensurável. Né? É insondável. Querido, por mais que você tente compreender, ainda assim, diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos, diante do nosso olhar, diante do nosso falar, ainda é insignificante ou pequeno, porque a grandeza dele é infinita, né? É infinita assim conforme o poder dele sobre as nossas vidas. Conforme no Salmo 145 fala que a grandeza, que grande é o Criador, que muito grande é o Criador e muito digno de ser louvado. E a sua grandeza é infinita, incomparável. Ou seja, não tem como, por mais que nós tentamos, é impossível. Porque só se você, a gente chegar a meditar, entender, a gente, queridos, só quando você experimenta o Ruach Kadosh, você começa a compreender quão grande, quão bom é o Criador. Até o próprio Yahshua diz que o único bom é o próprio Criador. Não se existe pessoas boas. Por mais que as pessoas sejam generosas, sejam pessoas que venham fazer o bem ao próximo, ainda assim não pode ser comparado com uma pessoa boa. Porque o único bom, efetivamente, é o próprio Criador. É forte, né? Então, eu quero trazer para vocês nessa manhã chuvosa, maravilhosa, as bênçãos dele estão descendo, jorrando sobre as nossas vidas, que nós tenhamos que manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Porque as bênçãos, elas não nascem da terra. Ela desce dos céus e frutifica na terra, né? Então, nós temos que estar conectados ao nosso Criador. Nós temos que estar observando a Bíblia, meditando na Bíblia, seguindo os caminhos, a direção espiritual que a Bíblia nos recomenda. Porque, efetivamente, uma Bíblia, quando você medita numa Bíblia, você recebe, você tem um manual da vida que você deve seguir, que você deve meditar. Isso vai te agregar intelectualmente, sabiamente, né? Vai fazer com que você tome decisões que venha prosperar os seus dias, abençoar os seus dias, te livrar de muitas coisas, né? Conforme está na Bíblia, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Não é porque o mundo pode oferecer tudo que eu posso fazer tudo, mas será que tudo que está no mundo eu posso praticar? Né? Então nós temos que observar esses detalhes. A nossa vida que estamos em Yahshua, ela está escondida no Yahshua, né? Aquelas pessoas que servem e aceitam Yahshua Mashiach, a nossa vida efetivamente está escondida nele. E quando é da vontade dele, do Criador, e chega ao tempo, ele revela a todos, né? Por isso que o inimigo adversário usa pessoas e elas ficam freneticamente impactadas, bridadas em nós. Porque há uma grandeza tão grande dentro de nós que recebemos o Ruach Kadosh, que isso faz com que o maligno, ele faz com que aquelas pessoas que dão legalidade para o mal atuar, elas fiquem completamente focadas em você. Porque muitas vezes você não consegue compreender o que está em você, a grandeza do Criador. Não é coisa pouca não, querido. Não é coisa pequena não. É algo que faz proeza, é algo que vem para impactar em vidas, que vem fazer a diferença nos seus dias, no seu amanhã, que consequentemente é seu hoje. Então, todos aqueles que aceitarem Yahshua Mashiach, nós temos sim 4 pilares: a igreja primitiva, a igreja de Filadélfia, aquela igreja da última hora, nos últimos dias, a igreja que está levando a sã doutrina, revelando os verdadeiros nomes do Pai, do Filho que foi escondido por anos, a igreja que fala a verdade, que dentro de tempo, que a presença do Criador não está dentro de tempo, mas o verdadeiro tempo somos nós, assim conforme Yahshua disse, eu derrubarei esse templo, em 3 dias reconstruirei. Ele estava dizendo ele próprio, o corpo dele, em 3 dias, né? Depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então, quando você entende, quando Yahshua disse está consumado, ali deu aquela legalidade, ele está dizendo, após 3 dias, esse templo estará reconstruído, ou seja, o meu corpo.
Então, entende-se que nós somos o templo do próprio Criador. Ele não habita em templos, em lugares com 4 paredes, mas habita em nosso coração, na nossa mente. Quando nós aceitamos Yahshua, emergimos no nome dele, partimos o pão, que muitos conhecem por Santa Ceia, jejum e oração, porque não é só aceitar Yahshua e deixar que as coisas flua naturalmente, não. Até porque o inimigo ele vai tentar te tirar e te desviar. Por isso que quando você aceita Yahshua Mashiach, reconhece ele como seu criador, como seu salvador e libertador, você tem que perseverar na fé, meditando a palavra, ouvindo louvor, assistindo um vídeo, né? Continuando semeando a palavra, semeando a verdade, compartilhando os nomes do Pai, do Filho, que foi oculto e escondido, o nome do Pai, Yud, Re, Vav, Re, na pronuncial, do Filho, Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira e colocando o próprio nome do Filho. E na palavra do Criador, Isaías 52, versículo 6, gente, às vezes fica repetitivo, porque o Criador toca no meu coração. Tem outras passagens que falam sobre o nome do Criador que foi oculto e escondido, que não vai blasfemar, no livro de Ezequiel fala, no livro de Jeremias fala, mas eu foco nesses porque eu deixo-me ser guiado pelo próprio Ruach Kadosh do Criador, né? Então, se é algo que eu tenho que falar, que o Criador toca tanto em mim para falar dessa forma, eu vou fazer. Caso contrário, eu oro sempre para ele e peço. Se eu não estiver conforme a tua vontade, fazendo conforme a tua vontade, não permita que eu faça. Ou então me dê sabedoria e entendimento para que eu venha falar de outro jeito. Às vezes o vídeo acaba sendo repetitivo, mas é porque há uma necessidade de dar ênfase nessas palavras que são muito fortes. O meu povo conhecerá meu nome. Ou seja, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Me ajude a compartilhar os nomes verdadeiros do Pai, do Filho, os nomes santos e santificados. E todo aquele que foi encontrando, invocando Yahshua serão salvos. Me ajude a divulgar, porque contaram-se tanta mentira que se tornou verdade. Agora, para a gente contar a verdade, é muito difícil. A certa feita eu vi um mentiroso dizendo, a mentira é como um fogo, ela arrasta, né? Ela destrói tudo na frente. Mas a verdade engatilha como um bebê. Entende? Então isso é verdade. Esse mentiroso foi a única vez na vida dele que falou a verdade, né? Porque falaram-se tanto que o nome do nosso Criador é esse, do nosso Salvador é esse, só que era mentira. Já foi feito ocultamente para esconder os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, sabendo que no fim dos dias o Pai já tinha deixado selado na Bíblia que o povo dele, os escolhidos dele, saberia essa verdade e anunciaria, né? E hoje nós estamos aqui. Queridos, grande é o Criador, nós não somos grandes, grande é Ele. Nós somos gratos pela benevolência dEle, que usou pessoas, usou irmão, que recebeu a revelação e foi compartilhando. E a igreja, seus mensageiros, cada dia tem um, anunciando através de louvores, anunciando através do ensino, anunciando através de divulgações com panfletos, anunciando através da fala, falando, evangelizando casa a casa. E não somente nós que ele abriu essa porta que é a internet para a gente, para o seu povo usar como benefício para anunciar outras pessoas. E efetivamente o povo do Criador que estão nos apriscos dentro das congregações, que não estão sentindo bem, mas estão lá porque não querem ficar sem ouvir a palavra, eles nessa última hora, nesses últimos tempos, eles estão saindo do aprisco. Eles estão saindo sob o jugo do homem, né? Sob a prisão do homem, vai ouvir na voz do bom pastor, que é Yahshua Mashiach, e estão vindo para a igreja de Filadélfia, a igreja primitiva, estão tendo uma fé independente, uma fé que lê a Bíblia, eles por si próprios, recebem a revelação do próprio Criador, e compartilha e vê que você não precisa depender do homem para ouvir, né? Que você pode levantar de manhã, querido, sabe por que acontece com as pessoas, que muitas estão aprisionadas em templos? Porque ele recebe a mensagem fermentada. A palavra fermentada com o nome de engano, o nome do Pai, do Filho, muitas coisas que eles colocam lá, julgos que jogam sobre as pessoas, estão fermentadas, e quando você ouve falar de Yahshua, você se preenche. Só de você ler um versículo bíblico, você já fica preenchido pela presença do Criador. Ela te preenche, a palavra, quando ela é verdadeira, ela te sacia, dá uma saciedade em você. Entenda isso. Tá? Então há uma diferença de quando eu já passei por essa situação de ir em templos todos os dias, porque eu sentia um vazio, eu ia num templo, sentia um vazio, isso aconteceu desde quando eu era católica, eu sentia um vazio, tinha necessidade de ir para ver se preenchia aquilo, mas a partir do momento que eu começava a meditar, eu me sentia melhor do que estar naqueles lugares, naqueles ambientes fechados, reunidos, entende? Porque quando você está no silêncio, é isso sim que você ouve o Criador.
quando você está no silêncio, em adoração, em entrega mútua, aí você consegue, sim, de fato, de verdade, conectar-se com Ele. Mas nada se compara quando você recebe os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. E ainda há pessoas que são tão sem temor que elas ainda debocham, zombam, achando que estão zombando de nomes de blasfêmia e de engano, que foi oculto e escondido. Né? Só que esses nomes nós temos que ter reverência, porque são nomes santos e purificados. E todo aquele que foi encontrado invocando, Yahweh será salvo. Na palavra do Criador também, no livro de Colossenses, fala que quando Yahweh manifestar, então também serão manifestos com ele a sua glória na nossa vida. Né? Quando ele manifestar a sua presença, né? Quando você recebe o Akadosh, a glória dele manifestará nas nossas vidas. Então, que quando nós aceitamos Yahweh, nós devemos fazer morrer a velha natureza, a natureza terrena, que é imoralidade, é impureza, é paixão, é desejos maus, é ganância, que é uma idolatria. Ganância é uma idolatria. Nós temos que fugir desses pecados, nós temos que nos afastar disso, pedir ao Criador que venha limpar, através de Yahshua Mashiach, limpar isso das nossas vidas. E por causa dessas coisas é que vem a ira do próprio Criador, que é a idolatria, né? Sobre os que vivem na desobediência, sobre aqueles que vivem no pecado, vivem levantando altar de Baal. Aí sim levanta-se a ira do próprio Criador sobre a vida daqueles que vivem na idolatria, na ganância, na imoralidade, na impureza, na paixão, nas paixões desenfreadas, nos maus desejos, né? Enfim. Então, nós temos que esquecer essas coisas que nós antes praticávamos, que era do nosso passado, fazia parte da velha criatura. Hoje nós vivemos numa nova criatura, uma nova natureza, né? Então, nós temos que abandonar aquilo que a gente vivia no passado. Aquilo que antes de aceitarmos Yahshua Mashiach, de receber o seu Ruach Kadosh, que muitas vezes nós ficávamos irados, indignados, com maldades, praticando maldades, maledicências, linguagens indecentes no falar. Então nós temos que nos rejeitar isso. Todo dia nós temos que alimentar o nosso espírito para ter domínio e controle sobre essas coisas, né? Não mentindo um para os outros, né? Porque no mundo isso é normal, mentir um para os outros para receber uma vantagem, para levar vantagem em certas coisas, não é isso? Então, para o mundo isso é normal, mas para o Criador não. Então nós temos que despedir desse velho homem, dessa velha natureza, com essas velhas práticas, né? E revestindo do novo, renovando-se de conhecimento, a imagem do nosso Criador, revestindo-se do temor dele, né? Nessa nova vida, nós que já vai fazer diferença, né? Entre a velha natureza e a nova natureza, né? Mas para isso nós temos que persistir, para isso nós temos que buscar, né? Aquele que aceita Yahshua, ele já não é mais escravo do mundo, né? Mas vamos dizer que você seja um escravo livre, porque você pode decidir se você vai querer ser escravizado, continuar sendo escravizado, ou se você receber o espírito de liberdade e vai ser livre eternamente. Quem é livre pode determinar se pode ser escravizado ou não. Agora, quem está sendo escravizado no mundo dificilmente vai conseguir tomar uma decisão e falar: eu não quero mais ser escravizado pelo mundo. Para a pessoa chegar nesse ápice, querido, ela tem que ter passado por muitas situações e ter dentro de si, como é que eu vou dizer? Ela tem que ter um encontro com Yahshua, receber um chamado dele, porque dificilmente ela sozinha ela vai conseguir. Porque quem está escravizado no mundo, quem é escravo do mundo, dificilmente consegue, não tem como decidir ser livre, não tem nem como escolher ser livre. Mas quem recebeu o espírito de liberdade pode decidir se vai continuar sendo livre ou se vai se tornar escravo novamente. Então pode optar, né? Quem conhece Yahshua, a partir do momento que você conhece Yahshua Mashiach, você pode decidir a sua vida no amanhã, que você continue o seu hoje. Eu quero continuar servindo, adorando o Criador, tendo temor, rejeitando o pecado, ou eu quero continuar na escravidão do mundo, nas distrações do mundo, né? Que nada leva, pelo contrário, só leva para a perdição. Então, se você hoje é livre, você pode decidir se amanhã você quer continuar sendo livre ou vai se tornar escravo do mundo, do diabo. Mas se você é escravo, dificilmente você vai conseguir ser livre, ou ao menos optar, fazer uma escolha acertada de não mais ser escravo, porque é muito difícil. Aqueles que estão na escravidão, né, estão na escravidão do maligno,
conseguir sair por si só. Enquanto não tem um encontro efetivamente com Yahshua Mashiach, dificilmente toma a decisão de ser livres. Porque cada vez mais estão sendo amarrados espiritualmente, cada vez mais são escravizados mais e mais. Então, o povo escolhido de Yahweh, ele é santo, amado, ele tem que revestir-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Nós temos que ter os frutos do Espírito. Quando nós aceitamos Yahweh, nós recebemos os frutos do Espírito. Ao contrário de quando nós rejeitamos Yahweh, que reveste sobre as nossas vidas os frutos do maligno, que é ira, indignação, maldade, idolatria, impureza, imoralidade, ganância, idolatria, etc, etc. Que isso gera a ira, busca, levanta a ira do próprio Criador sobre as nossas vidas. Então quando nós temos o fruto do Espírito, nós, apesar de passar pelas diversidades, a gente suporta as situações com mais tranquilidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Como Yahshua também perdoou, a gente vê a necessidade de perdoar, porque haja visto que quando você guarda uma mágoa de alguém, você está carregando essa pessoa nas suas costas. E quando você tem a consciência de você liberar essa vida, não carregar junto com você, você está se perdoando e perdoando aquela pessoa. Não é porque você é bonzinho, não, quando você conhece Yahshua, é porque você sabe e reconhece que quando você libera aquela pessoa, você não vai carregar aquela pessoa na sua vida. Quando você está no mundo, nós temos a tendência, o diabo endurece o nosso coração a tal ponto que a gente fala, eu não vou perdoar aquela pessoa, por mais que ela fez coisa horrorosa comigo, não vou perdoar, fica aquela raiva, eu odeio aquela pessoa, só traindo coisa ruim, coisa maligna para você. Agora, quando você conhece Yahshua, você sente a necessidade de perdoar e se libertar. Eu não. O Criador te abençoe, que Ele faça justiça, que Ele é o justo juiz. Pronto, libera essa pessoa. Então, acima de tudo, nós temos que revestir-se de amor, que é o elo perfeito, o amor. E ele deu seu filho por nós. Quer amor maior que isso? Quer algo mais grandioso que isso? Não. Então, nesse dia eu quero desejar para vocês que a paz de Yahshua seja a luz em seus corações. Que a paz de Yahshua Mashiach seja a luz em seus corações. Nós somos chamados para viver em paz através de Yahshua Mashiach, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos a Ele por isso. Não que quando você vai aceitar Yahshua vai vir só paz, não, porque vai vir perseguição. Mas dentro do seu coração tem que haver paz. Por mais que o mundo esteja a pontapé, na turbulência, no caos, naquela loucura, ainda assim tem que existir a paz de Yahshua dentro do seu coração. A preocupação tem que ficar lá fora. Aqui tem que estar em paz. Quando nós aceitamos Yahshua, recebemos o Ruach Kadosh, a gente vai enxergar a vida de uma forma diferente. Aquilo que para o outro é impossível, para nós é uma oportunidade. Nós temos uma grandeza, nós temos algo diferente, contrário do mundo. O mundo deixa a pessoa enlouquecida, deixa a pessoa desorientada, perdida, doente. Mas quando nós temos a paz dele dentro do nosso coração, nós entendemos que até na dificuldade são oportunidades de transferência do Criador para as nossas vidas. O que mais que podemos acrescentar? Então, nesse dia, eu quero deixar que a palavra de Yahshua habite ricamente na mente de vocês, que ensina, aconselha vocês, nos aconselha uns aos outros, com sabedoria, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão a Yahweh em nossos corações. Assim seja, espero que essa palavra possa falar no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach, e tudo que nós fizermos nesse dia, seja por palavra, seja por ação, mas que seja feito no nome de Yahshua Mashiach, dando por meio dele, graças através do Pai Criador. Assim seja. Então, beijo no coração, obrigado por assistir até aqui. Shalom, shalom. Que seu dia seja abençoado, abundante, revertido da presença e da paz de Yahshua Mashiach no coração de cada um de vocês que me assistem. Deixa seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude a compartilhar o nome do Pai e do Filho. Graça e paz, querido. Que o Criador abençoe abundantemente, poderosamente a sua casa, o seu trabalho, a sua família, no nome de Yahshua Mashiach. É o que eu desejo, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.